capítulo 2, para essa reflexão. Filipenses, capítulo 2, versículos de 7 a 11. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não sei quantas definições sobre o Natal os irmãos já ouviram, já leram e conhecem. São muitas definições, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E essa, na minha opinião, é uma das definições mais profundas sobre o Natal. Fazendo essa leitura de Paulo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante de homens, a semelhança de homens. Talvez pudéssemos dizer assim: Natal foi o dia em que Deus se fez homem, se tornou como um de nós, se fez como um de nós, assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo, assumiu a forma de homem. É isso que Paulo está dizendo. Para poder nos alcançar, para poder nos redimir, para poder nos salvar. Ele se fez como um de nós. Ele decidiu vestir a nossa pele humana. Deus esvaziou de si mesmo para fazer isso. Ganhou ossos, músculos, cabeça, tronco, membro. Foi fecundado o útero de uma mulher. Nasceu bebezinho lá em Belém. Por que tudo isso? Porque Deus fez tudo isso. Se tornou como eu, você, carne e ossos. Qual é o propósito disso? Sentir o que nós sentimos. Sofrer o que nós sofremos. Viver o que nós vivemos humanamente. Para poder nos compreender. Para poder nos entender. Para poder nos socorrer e nos salvar. Hebreus 3,14, o autor da carta diz: em tudo ele sofreu, em tudo ele foi provado, em tudo ele foi tentado e não pecou, para socorrer os que são tentados, que são provados. Para Deus seria muito, muito mais fácil se ele viesse ao mundo como Deus. Um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele não ia sofrer nada. Mas para se identificar conosco, ele veio como homem. Como você e eu. Para poder se identificar com as dores da humanidade. Isaías 53. Ele seria um homem de dores. Pelas suas pisaduras nós seríamos curados. Ele se fez como um de nós. Para poder nos alcançar. Para poder nos redimir. Isso é Natal. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas razões pelas quais Deus decidiu fazer isso. Se tornar como um de nós, como vocês, como um ser humano. Se esvaziar da sua condição de Deus.
para se tornar como um de nós. João escreve isso de uma maneira tão profunda no capítulo 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo... E de repente, esse verbo que era só uma palavra, né? Aquela palavra, o verbo move a ação, haja luz, haja terra, haja sol, haja firmamento, era só a voz, era só o verbo. E esse verbo de repente ganha carne, ossos. Vira gente para nos alcançar, para nos redimir. Se tornou como um de nós. A primeira razão de Deus ter se tornado como um de nós, foi para tomar a nossa cruz. No nosso lugar, uma cruz que não era dele. Uma cruz que era minha, sua, nossa. Mas para ele tomar essa cruz, ele tinha que tomar essa cruz não como Deus. Que como Deus ele não iria sentir absolutamente nada. Mas como nós, para pagar o nosso preço. E aí no versículo 8, Paulo diz assim: e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. É impossível pensar no Natal sem lembrar da cruz. A maioria das pessoas que celebram o Natal não tem a menor ideia de que o Natal está relacionado com a cruz. Seria até de mau gosto, numa celebração de Natal, numa ceia, né, Deia? E falar de cruz? O que é isso? Falar de cruz no Natal? Porque as pessoas não conhecem o sentido do Natal. E ainda hoje eu perguntei, né? Por que Jesus nasceu? Por que aquele bebezinho bonitinho nasceu no Natal? Por que ele nasceu? Alguém respondeu, ele nasceu para... É duro isso, né? Dizer isso no Natal seria de mau gosto. Mas o menino Jesus nasceu para isso, para morrer na cruz. Por isso é que ele se fez carne e se tornou como um de nós, para morrer na cruz por nós, com as nossas dores, os nossos sofrimentos, para depois vencer a morte, para nos dar a vitória. Mas quando Paulo diz que nos últimos tempos, que são os tempos que nós estamos vivendo hoje, o mundo trocaria as verdades bíblicas pelas fábulas. Não suportariam as verdades bíblicas, preferindo as fábulas. É interessante como pouco a pouco o mundo vai trocando as verdades bíblicas por fábulas, por histórias. Por exemplo, Deus instituiu uma família, Deus criou uma família perfeita, com princípios, com valores, né? O homem, mulher, filhos, a família foi instituída por Deus. Daí vem a fábula de um novo modelo de família. Isso é fábula, não existe. Uma nova forma de família, mas isso não é bíblico. Não, mas a Bíblia tem que ser atualizada. Isso é fábula. Estão trocando as verdades bíblicas pelas fábulas. No lugar do cordeiro da Páscoa, aí vem a fábula do ovo de chocolate, do coelho. No lugar do papai do céu, que os pais ensinavam para os filhos, desde pequenininho, aí vem o Papai Noel. São fábulas. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Aí vem o 1º de abril. Todo mundo celebra o 1º de abril. São fábulas. E o símbolo do Natal deveria ser uma cruz, e não um pinheiro. Mas uma cruz. Nada contra o pinheiro. Pinheiro é uma árvore. A árvore é bênção. Eu posso ter um pinheiro na minha casa todo dia. É bênção de Deus. Mas o símbolo do Natal não é um pinheiro. Na sociedade atual, se você não tiver um pinheiro, não tem Natal. Mas o símbolo do Natal tem que ser uma cruz.
Porque no Natal, nós devemos lembrar por que Jesus nasceu, por que Deus se fez homem como um de nós. Nós lembramos no Natal. É por isso que Paulo diz, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Que esse Natal nós possamos lembrar e nos aproximar cada vez mais da cruz de Jesus. Uma segunda razão porque Deus se fez homem, se tornou como um de nós, foi para ser adorado. Foi para ser o objeto principal da nossa adoração. Nós também vimos isso hoje na nossa EBD, não é? O culto do Natal tem que ser um culto cristocêntrico. Jesus tem que estar no centro. Ele tem que ser adorado no Natal. E aí Paulo tem uma palavra aqui muito profunda, no versículo 10. Veja o que ele diz no versículo 10. Para que ao nome de Jesus, veja bem, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, no céu, todo joelho, na terra, todo joelho debaixo da terra. Como é que nós vamos entender isso? Isso é adoração. Que em nome de Jesus se dobre todo joelho no céu. Evidentemente que isso é uma analogia. Anjos não têm joelho. Está falando sobre prostração, adoração, reverência. E nós podemos imaginar uma explosão de louvores e adoração nos céus pelos anjos no dia que Jesus nasceu. Podemos imaginar arcanjos, Miguel, Gabriel, serafins, querubins, dizendo santo, santo, glória a Deus nas alturas, porque hoje nasceu o Salvador. Houve adoração nos céus pelos anjos. E lá no Evangelho de Lucas, como nós vemos, aparece uma milícia angelical no céu, cantando, glória a Deus nas alturas, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Que todo joelho se dobrem no céu. Para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho também na terra. Depois veio a adoração dos pastores na terra. Quando os pastores receberam a notícia do Natal, eles correram para Jerusalém para adorar. Depois vieram os magos. Onde está o recém-nascido rei de judeu? Nós vimos a estrela. E nós viemos adorar. E os magos se prostraram diante da criança, para adorar a criança. E sabe até quem adorou o menino Jesus? A própria mãe, no capítulo 2 de Lucas. Ela disse, a minha alma engrandece o meu Salvador. Que coisa profunda, não? Todo joelho se dobre no céu, na terra. Mas aí ele vai fundo no texto. E debaixo da terra. Como é que os mortos vão adorar a Deus? Aí os irmãos têm que ler o versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie. Será que na sua Bíblia o dia de Cristo está escrito com D maiúsculo? Se na sua Bíblia o dia de Cristo está escrito com D maiúsculo, diga amém. Sabe o que significa o dia de Cristo com D maiúsculo? O dia do juízo. Ah, meus irmãos, no dia do juízo. No dia do juízo, que é o dia do Cristo, todos os que morreram no passado, todos que morrerem hoje, e todos que ainda haverão de morrer, no dia de Cristo, todos vão ressuscitar, todas as almas, para adorar a Cristo, para adorar Jesus. No dia de Cristo,
nós vamos ver 3 grupos de adoradores. Todos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todos. Reis, soberanos, grandes, pequenos, ricos, todos, toda a geração. Ah, nós somos 7 bilhões de habitantes, todos. Primeiro grupo, os anjos. Os anjos que se preservaram na sua condição natural de santidade, vão adorar a Deus para a glória. E os anjos caídos vão adorar o Senhor para o juízo, o próprio juízo deles. Mas vão adorar. Vão adorar. Segundo grupo de adoradores, é aqueles que vão adorar apenas para receber o juízo. Para dizer, nós não recebemos Jesus como nosso Senhor, mas nós estamos aqui para adorar, para cumprir a palavra. E ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. São os adoradores que vão adorar, vão reconhecer Jesus como seu Senhor. Tarde demais. Vão reconhecer isso, mas para o juízo deles. Que tristeza, não? Adorar a Deus sem esperança nenhuma, de eternidade, de vida eterna. Para vocês que entendem bem de futebol, né? Imagina um time que já está desclassificado, mas ele tem que jogar, fazer o último jogo para cumprir a tabela. Não é assim? Os jogadores se esforçando, eles não têm motivação. Não vão ganhar nada, mas tem que jogar. Muitos vão ter que adorar a Deus no dia do juízo. Mas vão adorar a Deus por seu próprio juízo. Porque se recusaram a adorar Jesus no Natal, enquanto em vida. Mas um terceiro grupo de adoradores no dia de Cristo, vai ser para a glória. Que maravilha! Venham benditos de meu Pai. Entrem no reino que preparei para vocês, para a eternidade. Nós vamos adorar o Senhor, os séculos dos séculos. Amém. Porque nós começamos a adorar o Jesus do Natal. Ele nasceu para ser adorado. Todo joelho se dobrará, toda a língua vai confessar, para a glória ou para o juízo, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós podemos dizer também nessa reflexão que Deus se fez homem como nós. Primeiro, para carregar a nossa cruz. Segundo, para ser adorado. Terceiro lugar, para ser confessado. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas como confessarão? Naquele que nada ouviu, ou aquele que nada ouviu. Deus se fez homem, se tornou como um de nós para ser anunciado. Ele precisa ser pregado, ele precisa ser divulgado, ele precisa ser propagado para que as pessoas conheçam também a Cristo e possam confessar. Como é que as pessoas vão confessar Jesus? Se nós não pregarmos. Está lá, Paulo diz, todo aquele que confessar que Senhor Jesus é Senhor será salvo. Mas como é que as pessoas vão confessar se não têm a menor ideia de quem é Jesus? E nós iludimos tanto achando que todas as pessoas que na cidade conhecem Cristo. Não conhece. Conhece Natal, conhece uma religião, mas não sabe quem é Jesus. E quando nós evangelizamos moradores de rua, ficamos surpresos. Surpresos. Quem é Jesus? As pessoas não sabem quem é Jesus. Faz o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não tem ideia quem é Jesus. Mas essa é uma tarefa nossa. Paulo, quando chegou em Éfeso, ele não tinha planos de ficar em Éfeso. Ele estava indo para Macedônia. E aí ele escreve: me convém permanecer na Macedônia até o Pentecoste.
Porque uma grande porta se abriu para o Evangelho. Meus irmãos, quantas portas estão abertas para podermos confessar Jesus e levar as pessoas a confessarem? Quantas portas? Estão escancaradas para nós. São oportunidades que estão aí diante dos nossos olhos e nós nos calamos. Querem ver um exemplo? Páscoa. Não é uma grande oportunidade para falar de Jesus, para falar de Deus? Uma outra grande oportunidade para falar de Deus, finados. No dia 2 de novembro, a gente vai lá para os portões do cemitério, as pessoas estão lá, carentes de uma palavra. Dia dos pais, dia das mães. Essas datas todas são portas que se abrem para nós. Mas não tenha a menor dúvida em dizer que a maior porta de oportunidade para a igreja pregar o Evangelho é o Natal. É o Natal. Não sabemos exatamente a data que Jesus nasceu. Se foi 25, 24, ninguém sabe. Mas o Natal é uma grande oportunidade para levar as pessoas a confessarem a Cristo. Que Jesus é o Senhor. Os anjos tiveram a primeira oportunidade. Eles pregaram para os pastores: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Aí os pastores correram para Jerusalém para anunciar Jesus. Depois foi a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E hoje está conosco essa mensagem. Hoje nós temos que pregar. Quando eu faço essas expedições missionárias, eu fico impressionado com a fome, com a sede que as pessoas têm de Deus, da palavra. Eu me lembro de uma senhora, não me lembro o nome dela. Para ela ir no culto, ela tinha que sair lá da sua casa, nós depois fomos lá tomar um café lá na casa dela. Eu conheci essa experiência, eu vivi essa experiência lá no Pará. Então ela sai lá da mata, e vem andando. Eu não sei, já contei isso aqui uma vez. Eu não sei se vocês sabem o que é uma pinguela. É um pedaço de madeira enorme que passa por cima de um córrego. E aí ela, com a biblinha na mão, passa por cima daquela pinguela. Atravessa. Aí lá do outro lado do ribeirão, uma Kombi velha, estava lá esperando a gente para poder ir para o culto. Aí ela entrou na Kombi e a Kombi estava cheia. Aí nós fomos para o culto, na casa de uma senhora, lá na mata também. E aí a casa lotou, mas estava um calor. E eles cantavam. E eu preguei lá para eles, mas é tudo tão diferente. Dona Marilza, eu comecei a pregar, né? Tem que haver amor entre vocês. Um irmão levantou e falou: mas ele não me ama. E vira uma confusão, eles não entendem, sabe? Aí para um pouco, gente, para eu continuar ensinando. Né? Eles não entendem. Não entendem nada, né? A briga foi tão grande lá que eu disse: para tudo, vamos orar. Aí eu pus a mão na cabeça de um, na cabeça do outro: Senhor, se tiver algum problema entre eles, interfira agora. Aí quando nós voltamos, o outro pastor veio rindo. A oração que o senhor fez, se tiver algum problema entre eles, gente, um estava querendo esfaquear o outro. Não tem a menor ideia do que é Jesus. Aí nós voltamos, tarde da noite, aquela escuridão. Aí uma senhora lá dizia: tomara que não fure o pneu, porque tem uma onça que passa aqui. Todo dia tem onça aqui. Aí chegamos lá no ponto. Aí parou a Kombi, a senhorinha, toda arrumadinha, tirou de dentro da bolsa dela, sabe o que, dona Essa? Uma lanterna.
e volta ela com a lanterna. Passa pela pinguela, foi para casa. Não adianta ter um templo com ar-condicionado. Não, eu vou ficar em casa. Não tenho tempo para ir na igreja. Aí eu, quando vejo essas coisas, eu me sinto tão pequeno. Todo o conforto, uma igreja bonita. Ah, não, vou ficar em casa. E essas pessoas com fome e sede da palavra. Eu nunca vou esquecer essa senhora na minha vida. Nunca. É o exemplo de uma pessoa verdadeiramente convertida e comprometida com Deus. Como nós estamos precisando disso. 2014 tem que ser um ano de avivamento espiritual nessa igreja. Nós temos que ter um reavivamento espiritual. E Paulo conclui assim, né? Versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Por isso é que Deus se fez como um de nós, para ser luz em nós. Portanto, se Deus se tornar uma luz na vida da senhora, na vida da Rita, na vida do Adilson, na vida da dona Francisca, na vida de cada um de nós, nós vamos nos ajuntar como igreja e vamos nos tornar grande luzeiro nesse mundo. E como é que nós devemos ser luz nesse mundo, luzeiro nesse mundo? Como irrepreensíveis, não dando nós nenhum motivo de escândalo nesse mundo. Brilha a vossa luz. Sinceros filhos de Deus, vivendo aquilo que nós pregamos, com sinceridade. Inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta, como nos dias de Noé. Noé foi achado inculpável. Nós somos culpados, mas nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Por isso nós podemos brilhar, resplandecer como luzeiros nesse mundo. Porque Ele veio e nasceu para ser luz em nós. Agora eu quero concluir convidando vocês para trocar a árvore de Natal pela sua vida. Que a árvore de Natal, ela tem as suas luzinhas acesas. Mas que cada luz no nosso Natal, na nossa vida, possa ser um fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Uma árvore, olha que árvore bonita. Está lá. O fruto do Espírito. Esta tem que ser a nossa árvore de Natal. Que essa possa ser a sua árvore de Natal. Então vamos apenas lembrar essas luzinhas de Natal. Brilha a vossa luz diante dos homens. Vamos começar lá de cima. Qual deve ser a nossa primeira luz a brilhar? A luz? O amor. Tem que ser um amor incondicional por Jesus. Amor pelo próximo, pelo semelhante. Na igreja, aí nós vamos crescer. Depois, alegria. A alegria do crente tem que estar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque se nós olharmos para o mundo, nós não vamos encontrar motivo para ter alegria. Como é que nós vamos ter alegria nesse mundo, dona Deia, quando um presidente fala, eu tenho orgulho porque agora nós temos um ministro comunista. E nós sabemos que o comunismo não combina com o cristianismo. Como é que nós vamos ter alegria? Essa alegria tem que ser em quem? No Senhor. Depois da alegria vem a paz. A minha paz eu vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo vou lá dar. E a paz de Cristo em nós, meus irmãos, não significa ausência de problemas.
ausência de provações, tribulações, tudo isso vai continuar existindo. Essa paz significa descanso dentro de nós, do nosso coração. Essa paz nós precisamos carregar no meio das tribulações, das tempestades. Depois vem a paciência. Como nós precisamos de ter paciência para esperar em Deus. Esperei pacientemente pelo Senhor. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Vamos pedir paciência e ter paciência. Porque no tempo certo nós vamos ter as nossas vitórias. Depois da paciência vem a bondade. A bondade não é uma obrigação. A bondade é uma necessidade humana. Nós temos essa necessidade de ser pessoas melhores. Mas como é que um ser humano se torna uma pessoa boa? Sozinho ele não consegue. Mas o Espírito Santo de Deus pode nos tornar pessoas bem melhores. No ano de 2024. Domínio próprio. Né? Como é importante ter domínio próprio. Para não destilar a nossa ira, a nossa raiva. Domínio próprio. Domínio próprio para voltar a outra face. Domínio próprio para não dar o mesmo troco com a mesma moeda. Domínio próprio para não reagir. Para ter paz, para apaziguar. Domínio próprio. Amabilidade. Como é importante a amabilidade? É o dom de ser bom. É o dom da bondade. Ser bom é caráter. Agora, amabilidade ou benignidade, que é a mesma coisa, significa praticar a sua bondade. Não adianta você ser uma pessoa boa, né? A Andressa pode tomar essa decisão. Olha, 2024 eu quero ser uma mulher boa. Não vai ajudar muita coisa. Mas se você disser 2024, eu quero ser uma mulher benigna. Aí você vai ter que colocar em prática a sua bondade. Como é que nós praticamos a bondade? Tendo misericórdia do outro, fazendo alguma coisa pelo outro, ser um bom samaritano. Não adianta só ser uma pessoa boa. E quantas vezes nós ouvimos isso, né? Ah, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, e daí? Você não faz o mal, mas também não faz o bem, não faz nada. A amabilidade é fazer o bem. Né? Mansidão, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ah, como nós precisamos de mansidão. Né? E finalmente, fidelidade. Lealdade com Deus, lealdade com a família, lealdade com a palavra, fidelidade. Então, faça da sua vida uma árvore de Natal. Que essas luzinhas, que essas luzes possam brilhar na sua vida. No lugar do pinheiro de Natal, coloque a sua vida. Se essas luzes brilharem em 2024, eu tenho certeza que Deus vai realizar um grande reavivamento espiritual na sua vida e na vida de todos que estiverem ao seu derredor, em nome de Jesus. Amém. Por que que Deus se tornou como um de nós? Por que esvaziou de si mesmo e se tornou como um de nós no Natal? Para levar a nossa cruz, para ser adorado, para ser anunciado, para ser luz. E nós queremos ser um luzeiro, resplandecei-vos como luzeiro. O luzeiro é aquela árvore que tem muitas luzes. Que essas luzes possam brilhar bem mais forte na nossa vida no ano que vem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos ouvir mais um cântico.